Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai olhar o lado psicológico, emocional de uma música de metal. Pessoal, hoje eu vou analisar uma música, mas eu não vou fazer uma análise musical dela, eu vou fazer uma análise com um viés psicológico, com o meu viés. Eu gosto muito de rock, especificamente de metal, e dentro do metal tem um subgênero, um subgênero, um nicho muito específico, que é o Power Metal, ou metal melódico. Entre as bandas de Power Metal tem uma banda brasileira que eu sou muito fã, que se chama Angra. Inclusive aqui no canal a gente já entrevistou o membro mais antigo do Angra, um dos membros fundadores, o Rafael Bittencourt, que a gente falou sobre música e espiritualidade. Para mim, foi uma honra receber ele no canal e ainda mais conversar com ele e saber uma série de coisas. Então, se você quiser saber de quem eu estou falando, porque é o principal letrista da banda, vai estar aqui no cardzinho a entrevista com o Rafael Bittencourt, eu e o Léo, falando sobre por onde ele já andou. E o último trabalho do Angra fala muito sobre emoções humanas, principalmente emoções que são difíceis de lidar. Não é a primeira vez que eles abordam esse tipo de coisa, e o último trabalho chama Cycles of Pain, Ciclos da Dor. Tem esse deus da morte aí, que tem algumas influências de várias sociedades, de várias culturas, e uma das músicas se chama justamente Cycles of Pain, né, Ciclos da Dor, cuja temática principal é o sofrimento. O Rafael Bittencourt, o letrista dessa música, ele já deu uma entrevista falando justamente que se baseou na depressão. Então eu vou ler para vocês aqui, já em português, essa letra é em inglês, ela tem um ritmo muito interessante, ela tem o tema dela, como ela é tocada, a atmosfera que ela tem é muito interessante. Ela não é uma música rápida, não é uma música pesada, pelo contrário, é uma música suave que nos leva quase que para uma balada, mas uma balada que não é romântica. E aí eu vou falar para vocês um pouco do que eu entendo dessa música e até da preocupação do Rafael, que já contou um pouquinho, e como isso pode ajudar a gente, eventualmente, seja passando por isso ou vendo alguém passar por isso. Então ela começa nesse tom soturno, num tom de balada, né, uma balada quase que sombria, mas bonitinha ao mesmo tempo, e aí você tem a narrativa de alguém olhando essa pessoa que está em sofrimento, que está em depressão. Você acorda sozinho novamente, é difícil sair da cama, sua mente está vazia, seu coração negro, fazendo uma referência, né, para onde vão os pensamentos, para onde vai as minhas sensações, então tá tudo com uma nuvem, né, uma dificuldade de se desenvolver, seja de sonhar, seja de pensar, seja de me relacionar. Todos esses medos que você não pode explicar, quando nada parece fazer sentido, uma cova rasa na qual você está enterrado. A gente já fez vídeos aqui importantes sobre medo. Inclusive, é outra indicação que eu faço, o quanto os medos, o sentimento de medo, ele é natural, mas ao mesmo tempo é a fonte principal das nossas doenças da sociedade moderna. Tanto de intolerância que a gente tem e vai aumentando esse medo, esses medos se transformam em monstros. Então, aqui fala disso, né? Esses medos que você não pode explicar, que é de fato isso que acontece, né? A angústia, um medo que não tem uma forma, causa aquela coisa, né? Esse sentimento ruim. E aí ele continua, quando nada parece fazer sentido, e aí essa última frase dessa estrofe, que é ruim, né? Que traz um sentimento ruim, uma cova rasa na qual você está enterrado. Então é alguém observando essa pessoa em depressão e que parece mesmo que ela já não está mais ali. E aí a música continua com um refrão. Tudo dá errado e você está sozinha. Tenta controlar, resiste, mas está deitado, impotente, no escuro. Tudo dá errado. Você está desesperado. E aqui a próxima parte, principalmente em português, pode dar gatilho, né? Então, alerta de gatilho hoje em dia tá comum. Aqui nessa próxima parte, ele fala: tirar uma vida não vai resolver a situação. Esconda suas lágrimas. Essa vida que a letra está falando é a vida de quem está sofrendo. Então, tirar essa vida não vai resolver. E aí fala desse esconder
as lágrimas. Continua falando da batalha do dia a dia, você finge que tudo passou, que não tem mais nada, mas tem a agonia dos sonhos que não foram realizados, dos sonhos que não existem mais. As horas são todas iguais, né? O dia passa e tanto faz. O sofrimento quer ficar, me tortura. E aí nós temos um novo refrão, parecido, mas diferente. Tudo dá errado e você está desesperado, evitando a si mesmo, assumindo culpa. E assim inicia novamente os ciclos da dor, queimando meu coração. Gritar de raiva não encerrará esse ciclo da dor. Ciclo da dor, queimando meu coração, perdido no escuro. E depois desse perdido no escuro, Lost in the Dark, a música dessa balada soturna, um pouco triste, ela começa a ficar um pouco melhor. De alguma maneira, o arranjo musical ali, a harmonia, muda. E você tem um suspiro. E você tem, de alguma maneira, subliminarmente, subjetivamente, uma esperança. Você percebe isso na música. Eu não tenho tanto conhecimento musical assim, mas eu diria que de um tom menor, ele passa a ser um tom maior nesse momento. Tons menores é muito comum usar justamente para passar uma mensagem mais triste ou coisas assim. Isso não é uma ciência exata, mas se costuma. E tons maiores são mais solares, vamos dizer assim. São menos sombrios que os tons menores. São mais expansivos, talvez. E aqui me parece que tem uma mudança dessa. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas... E aí você tem o seguinte: quando não tem o chão, eu caio profundo. Todos os anjos cantam uma canção, mas eu não consigo ouvir. Aí aqui, talvez seja o principal momento da música. Levante-se, seja forte, seja corajoso por mim. Aqui a música se coloca agora na primeira pessoa. Lembra? A música se refere a alguém falando sobre um outro que está em depressão. Nesse momento, esse observador pede: levante-se, seja forte, seja corajoso por mim. E aqui tem algo muito importante que, quando o Rafael estava explicando a composição da letra da música, ele se baseou num caso real ali de depressão, e ele pediu para que os pais da pessoa ali que estava em depressão, que era uma criança, escrevesse sobre, como se fosse uma carta. E a mãe, escrevendo sobre o que observava no filho, escreveu essas palavras: seja corajoso, né? Be brave. E aqui tem algo muito interessante que eu queria parar um pouco de continuar. A música já está chegando no fim, mas aqui tem uma parte muito importante de dinâmica, de relacionamento. É muito comum, quando a gente está bem, querer estender a mão para uma pessoa de uma forma muito contundente, de uma forma quase que forçada até. Não a gente forçando a barra, mas a gente querendo que a pessoa saia daquele momento. Pode ser coisas pequenas, alguém que ficou magoado com outra pessoa, um descontentamento, um incômodo simples, ou até coisas mais profundas. E é muito comum a gente, e aqui eu dando uma interpretada e dando uma analisada geral, né, fazendo uma generalização, é muito comum a gente ter medo de entrar em sintonia com aquilo e ficar mal, então a gente quer tirar a pessoa na marra daquilo. Vai, esquece isso, vambora. E uma vez eu estava conversando com um amigo e ele ilustrou algo que ele fazia, que acho que fala bem sobre a principal mensagem que eu queria passar aqui nesse vídeo. Existe uma mensagem que eu quero passar, claro, sobre procurar ajuda, sobre ficar atento a esses movimentos que você tem na vida, que você não está sozinho, as formas de lidar são diferentes, e a música até fala disso daqui a pouco, mas principalmente se colocar disponível na medida do possível. Mas existe uma outra mensagem que eu quero passar também, que é como ajudar. É muito difícil, não se tem muito o que se possa fazer além de uma observação médica, profissional,
psicológica, um apoio na medida do possível, compreensão, mas não dá para fazer algo prático, né? No sentido de eu vou fazer tal coisa e a pessoa vai sair dessa com certeza. Não existe esse botão. Só que simplesmente olhar a pessoa no buraco, e essa é a ilustração que esse amigo fez. Olhar a pessoa no buraco e simplesmente esticar a mão, muitas vezes não funciona. Muitas vezes é visto como alguém de fora tentando entender como é dentro do buraco, ou dentro dessa cova rasa, como a música escreveu. É muito interessante aqui, porque aqui é a pessoa se colocando compreensiva sobre todo o processo. Ela não está simplesmente esticando a mão de fora da cova, de fora do buraco. Ela está entrando no buraco, se mostrando empática. Não é se deixando contaminar e ficando mal também, mas é uma empatia a ponto de se colocar junto, para saírem juntos dali. Então tem tudo isso, você acorda e está sozinho, é tudo uma grande escuridão, a névoa, e aqui no final, quando não tenho chão, eu caio fundo. Todos os anjos cantam uma canção, mas eu não consigo ouvir. Levante-se, seja forte, seja corajoso por mim. E essas foram as frases, ou pelo menos o seja corajoso é a mãe tentando dar força. Porque a coragem não é ignorar o medo que esse indivíduo está sentindo, ou a angústia, mas é enfrentar, é tolerar, desenvolver uma tolerância. E sozinho, a percepção dessa solidão, principalmente quando todo mundo acha que é besteira, é muito mais difícil. A música continua, com mais um refrão que muda. Ciclos da dor, queimando meu coração. Gritar com raiva não vai encerrar o ciclo. Andando sozinho, perdido na escuridão. Ciclos de dor, desespero sem fim. Tente escapar de tudo que existe. Ciclos de dor, queimando meu coração, mas eu vou sobreviver. Eu estava perdido, solitário, mas eu sei que eu vou sobreviver. É uma música que inspira, que leva a pessoa a uma identificação. Eu me identifico com tudo isso que está acontecendo. Eu estou lá no fundo, eu estou nessa cova rasa, eu me identifico, mas no final há uma tentativa de dar esperança. Há uma sutileza, não há uma insistência, uma forçação de barra. Vai rolar. E às vezes só isso é o suficiente. Acompanhamento profissional é super importante, mas quem está em volta, quem não é profissional e está em volta, essa presença, às vezes acreditar, às vezes um apoio pode fazer uma grande diferença. Às vezes, a gente vai precisar entrar junto para poder sair junto. Mas certifique-se que você tem condições para isso. E principalmente, desenvolva cada vez mais a sua tolerância à angústia, à frustração e ao medo. Um beijo no seu coração e até a próxima.